Olá, sejam todas muito bem-vindas em mais um programa Inspire para você, mulher. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver nesta quinta-feira. Aqui agora em Orlando são 10 horas, horário de Brasília 11 horas. Nós também estamos ligados na Rede Super, que você possa se sentir muito à vontade. Fica ligada porque o programa hoje está maravilhoso. Lembrando, você aí que se você está no nosso canal do YouTube, coloca pra gente de onde você fala, nome da sua cidade. Se você está em outro país, daí um oi pra gente, que a gente ama saber de onde você fala. E esse programa está muito especial porque nós estamos falando sobre mulheres bem-sucedidas dentro e fora de casa. E para isso eu estou com 3 mulheres poderosas, gente. Estamos aqui todas de preto hoje, que é poder. E elas vão contar um pouco da trajetória delas e nos ensinar, que eu estou aqui também para aprender, sobre sermos mulheres bem-sucedidas, tanto dentro de casa, primeiramente, quanto fora. Né? São mulheres que têm empresas e elas vão falar um pouquinho. Vou começar aqui com a pastora Lília, ela que é pastora aqui da Lagoinha, Orlando Church, pastora também do CRI, Global. Então, conversa muito com empresários, mas eu sei, pastora Liliane, que você teve um início, né? Tudo começou, e no seu caso começou do zero, como diz a Elisa falou que foi -1, ela vai contar pra gente. Mas eu quero que você fale para a mulher como foi um pouquinho da sua trajetória, bem rápido, porque imagina, né? Eu sei que são muitas histórias maravilhosas, mas como foi esse início de vocês? É legal estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Eu amo falar nesse tópico, mas acho interessante a gente contar, né? Como começou Sim. e os processos que passamos. Bom, meu marido teve uma empresa de limpeza comercial aqui nos Estados Unidos. Começou em Massachusetts, junto com um sócio. E eles tiveram que desfazer a sociedade 4 anos depois. E aí ele precisava de alguém do lado dele. E aí ele olhou para mim e falou assim, vai ser você, eu vou te contratar. E eu tive que sair do meu emprego, eu era bem sucedida, eu já estava bem estabilizada, mas a gente achou que seria um horário bom, porque não tinha filhos na época, né, de tomar esse risco. Só que o ex-sócio dele ouviu e falou assim, quem que vai fazer a minha parte, já que a gente está se desfazendo na sociedade? Ele falou assim, a minha esposa. Aí ele falou assim, ela não vai dar certo, porque nessa indústria tem que ser cabra macho, ou tem que ser homem. Olha só. Só que eu ouvi esse comentário. Aí eu falei assim, não, eu vou mostrar para ele. Não foi essa minha única motivação, né? Mas que a gente ia conseguir. E meu marido fala que foi a melhor contratação que ele fez. Palavras dele. Então, na época, a gente começou com 4 clientes só. E a gente vendeu a empresa ano passado com mais de 200 e poucos clientes. Uau. E foi um processo legal, assim, de a gente estar nesse começo junto. Então, começou assim, ele me contratando. Que maravilhoso. E durante o programa você vai contar muito como foi esse processo, porque a nossa intenção aqui é mostrar para você histórias reais. A gente fala que são cases de sucessos, né? A gente está aqui com a Elisa também, a Elisa que tem trabalhado conosco, né? Junto com a Lagoinha Global, com o pastor André. Mas eu sei que você tem todo o histórico nessa área. Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, que muitas pessoas não sabem, né? Às vezes a gente mostra assim o pessoal, às vezes você na internet também, mas as pessoas não sabem como foi o seu início, como tudo começou. Conta pra gente, Elisa. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Olá Obrigada a todas você. que estão participando, nos assistindo. É sempre bom ouvir as histórias, né? Isso nos enriquece muito. E eu brinquei com você que eu comecei no negativo, porque existiam muitos déficits na minha vida, na vida do meu marido, quando a gente se encontrou. Meu marido é órfão de pai e mãe, ele estava sozinho, ele é gaúcho, estava sozinho no Rio de Janeiro, e eu venho de um lar separado, eu já não morava com os meus pais, eu já tinha que trabalhar para me sustentar. Então, o nosso encontro foi realmente do negativo, né? Literalmente. A conta bancária estava bem negativa. Mas quando a gente se encontrou, e foi na igreja que a gente se encontrou, e que a gente vislumbrou um futuro, nós unimos forças, né? O bacana de casar é que você já acorda sendo time. Você não acorda sozinho, né? Você acorda em 2, né? Então, já é um time, é mais forte para vencer as adversidades, né? Quem me vê hoje como executiva da Global não faz ideia, mas eu comecei há 30 anos atrás como auxiliar administrativo de uma empresa e fui subindo, né? Fui avançando de cargos.
enfim, conquistando novos espaços. E eu me lembrei, enquanto a Lilian falava lá do que o sócio falou, que quando eu vim trabalhar na WhatsApp, em 1996, a pessoa que me contratou, meu chefe, ele também falou para mim, né, Elisa, a WhatsApp, a maioria dos nossos alunos é composta de homens e executivos, né, e de uma certa idade, dos 25 aos 40, mais ou menos. Você é mulher, baixinha e nova. Eu só tinha 20 anos, né? Você vai ter que se impor. E é claro que eu não levei muito tempo, não precisei de muito tempo para aprender a me impor naquele ambiente, né? Hoje, para você ver, foi uma trajetória que já começou assim, tendo que lidar, né, com muitos Desafios. Homens, e isso me fez ser quem eu sou hoje para trabalhar na posição que eu me encontro. Maravilhoso. A gente vai falar mais sobre a sua história. Estamos aqui também com a Flávia Magalhães. Ela que tem um pouquinho diferente, a história dela é um pouquinho diferente, né? Flávia, conta pra gente, que ela falou que não começou do zero e nem do -1. Prazer, obrigada pelo convite. Muito honrada de estar com todas essas mulheres aqui com uma história linda. Realmente, a minha não começou negativo financeiramente, né? Mas a gente não tinha o principal naquele momento que eu casei, né? Que era Jesus conduzindo tudo. Então, o que parecia aos olhos do mundo, um casamento que era para tudo para ser perfeito, que tinham condições financeiras perfeitas, mas nós não tínhamos o convidado especial, né? E no primeiro momento eu não trabalhava, né, fora, trabalhava só em casa. E depois de 7 anos de casado, eu vi o Mário numa situação nova, né? Porque a gente conhece o marido muito bem, né? Pelo olhar, pelo... E eu ofereci para ele, Mário, quem sabe eu te ajudo? E ele conta até hoje que ele falou, eu vou aceitar para não dizer não para ela, tadinha, né? Ela está oferecendo a ajuda dela aqui. E eu entrei e fazem 23 anos e eu não saí mais, né? E eu acredito, e a gente conversa isso, que foi um novo momento, foi um novo... A gente até marca que o nosso casamento realmente começou em 2001, né? Que foi um casamento totalmente diferenciado na parceria, no cuidado um com o outro e saber quem estava conosco, né? Sim. E ali a gente foi aliançando e como sócios a gente é 1000%. Isso é maravilhoso, e isso é algo que eu já gostaria de que vocês falassem, porque os desafios de vocês trabalharem juntos com o seu esposo, porque tem muita gente que fala que isso não dá certo. Não, ficar o dia todo junto, tem que se separar. E vocês, no caso, vocês trabalham, né, durante anos. Então, o que você fala para essa mulher, às vezes para esse casal que está começando, ou que de repente está num relacionamento e está tudo confuso, casamento com sociedade, fica aquela bagunça. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso com o pessoal de casa. Outro tópico que eu amo falar também, porque hoje eu posso falar assim que eu amo que eu e meu marido somos sócios, porque Deus é tão perfeito que todas as qualidades dele são os meus defeitos e as minhas forças são os defeitos deles. Então, é propósito de Deus mesmo, eu vejo muito a mão de Deus nisso, porque onde eu não consigo ver, ele vê. E vice-versa. Eu falo assim, que ele é o visionário da empresa e eu sou a executora. Deus dá para ele as ideias, as estratégias de 5, 10 anos para frente e eu começo a implementar elas hoje. Mas se você não entende isso, você acaba vendo como um desafio, você acaba ficando frustrado com uma opinião diferente. Muitas vezes a gente não concordava, porque nós somos totalmente diferentes. Mas graças a Deus por isso, né? Então, eu acho que, número 1, é você entender exatamente como Deus criou os pontos fortes e fracos um do outro, né? Ele mesmo falava, não, esse aí é o seu ponto forte, a sua área, você vai cuidar dessa área. E eu já falava, não, realmente eu vou confiar. Eu não concordo com a sua decisão, mas eu sei que Deus te deu a capacidade de ser visionário e olhar no futuro. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Por exemplo, a gente tinha tudo computadores da Microsoft e ele já estava vendo que logo, logo ia bugar tudo lá, porque a gente estava crescendo muito rápido, a empresa, o escritório crescendo. Ele falou, vou trocar tudo para Apple. Aí todo mundo chegou lá, Lilian, não deixa ele fazer isso, eu amo meu computador e não sei o quê. Eu ouvi dizer que a Apple é mais difícil. Eu falei assim, amor, você tem certeza que está na hora de fazer esse investimento? Tenho certeza. A gente trocou tudo da Apple. Aí aquela reclamaçãozinha nas primeiras 2 semanas, passou 1 mês, 2 meses, tudo funcionando rapidinho, outros cliques e tal. Aí eu falava assim, gente, vamos pegar o arquivo tal. Ah, não, tá lá no dinossauro ali atrás, eu não vou mexer no dinossauro, não. Ou seja, sabe assim, eu tive que realmente acreditar. Eu estou dando um pequeno exemplo de muitos. Sim.
que era essa direção. Então, eu amo, na verdade, hoje a gente se vê como um time. E quando ele ganha, eu ganho junto, né? A gente tem que ser realmente fã um do outro. Não sentir medo que um está crescendo mais que o outro. Mas cabe a mim, que às vezes eu sou mais espontânea, mais conversadeira, a sempre lembrar de honrar o meu marido. Então, todas as festas, todas as oportunidades, eu falava assim, gente, graças a Deus estamos aqui, porque o Silvano pagou um preço, vamos honrar a vida dele, sabe, assim? Para ele se sentir honrado no meio dos funcionários também, eu achei isso importante também. Maravilhoso. Comigo também acontece muito isso, né? O Mário é o visionário e eu sou executora atrás, porque ele não pode perder tempo, a gente fala nessa dupla, né? Então ele fala, vamos lá, e eu sigo adiante. E como mulher, né, saber que realmente a visão é dada para ele, né? E a gente complementa ali com sabedoria, às vezes um pouquinho com a doçura que tem, mas é ele, a visão é dele, ele que está à frente do maior projeto nosso, que é, né, toda a parte de cuidar disso, e eu vou executando. E eu acho que eu ajudo ele a ser uma boa executora. E ele me ajuda, né, porque ele fala, isso é contigo. Não, isso vai contigo, né? E eu sei o que ele também não gosta de fazer, que é mais difícil para ele, né? A gente, por ser casal, já sabe, não, tira isso dele, que isso não vai tão bem. E a gente consegue ter uma sintonia muito boa. Com horário marcado para reuniões, com horário para assuntos. Às vezes as pessoas, mas tu tem reunião? Sim, a gente tem isso é horário. Importantíssimo. A isso gente mesmo. E isso foi ele que me ensinou, não fui eu que ensinei ele, tá? Eu queria falar muito toda hora. Mário, agora tem que. Não. Anota aí a pauta na reunião. Claro que teve alguns dias que ele também pôde abrir as sessões, mas ele que me ensinou a gente ter hora, momento, não confundir, não levar o trabalho para dentro da nossa família. Tipo, domingo à tarde não era, Não, nem domingo à noite. Esse dia era o dia da caixinha do nada dele, do futebol. Então, eu respeitava, né? Mas ele que me ajudou, porque eu já mais afobadinha, queria resolver tudo no domingo. E ele sempre... A gente tem horários até hoje, né? Horário para conversar sobre o trabalho, horário para falar das filhas, da família, do horário que a gente trata de tudo. Porque eu funciono mais assim, eu tenho que estar preparada para os assuntos, eu quero estar focada. Você quer um tempo, né? Um tempo para se preparar. Para aquilo. Então, a gente tem esses horários, às vezes não são os melhores, mas é desses que a gente sai melhor, né? Mas horários marcados pontualmente para falar de parte jurídica, área financeira, dos filhos, o nosso momento de tratar as nossas coisas, que também existe isso, né? E eu acho que quando a gente conseguiu setorizar, a gente conseguiu ter um resultado melhor. Olha que interessante, né? Eu acredito que não tem uma receita única. Eu acho que cada casal tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio e a sua sintonia. Por exemplo, eu já acredito que não tem duas vidas. A gente tem uma vida só. Não existe vida pessoal e vida profissional. Você é um ser único, você está integrado. E quando você decide compartilhar a sua carreira, né, com o seu sócio, com o seu marido, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer as habilidades de cada um e quem tem mais habilidade para cada função no time. Não necessariamente vai seguir o protocolo que a sociedade espera. É a mulher isso, o homem isso. Não. Você tem que admitir quais são as habilidades, o que você faz melhor e reconhecer esse papel. Porque quando a gente está trabalhando com o marido, você tem um momento de ser esposa, tem um momento de ser sócia e tem um momento de ser colega de trabalho. No meu caso, por exemplo, nós dois somos executores, nós dois somos comunicadores. Então, a gente não define tarefas baseado nessa característica, mas sim em quem tem mais habilidade para quê. E, apesar de nós não termos horários rígidos para conversar, nós entendemos que tudo é nosso projeto. Então, se ele está com uma dificuldade na carreira dele, né, na parte que ele toca, a gente conversa, troca ideia, eu dou sugestão e vice-versa. Ele também, deixa eu entender o que está sendo difícil. Por que você não faz assim? Porque ele também me conhece bastante. Então, a gente trabalha muito integrado. Eu gosto do termo, né, que é conciliação, né, da vida, porque você entra em acordos, né? Então, qual o momento que a gente vai atuar como pais, que momentos a gente vai falar como marido e mulher, que momento nós vamos falar da sociedade. E isso é muito importante para manter a nossa saúde mental, né, no casamento. E qual foi a maior dificuldade? Você falou assim, não, isso daqui foi difícil para mim nesses anos, inclusive já gerou conflito. Vocês viveram, assim, problemas no casamento de vocês por conta de negócios, de empresa?
né, as coisas lá fora interferiram na vida de vocês? Eu acho que você tem que marcar mais uns 10 podcasts. Muitos programas. Só das dificuldades. Não, eu lembro muito, assim, conforme a empresa foi crescendo, uma época a gente chegou com 350 funcionários. Então, era, óbvio, uma gestão muito grande de gerentes, diretores. Então, você entra naquela vibe de tomar decisão, de olhar para o problema, solução, e gerencia aqui, e dar um comando aqui. E aí, você chega em casa e você está na mesma sintonia de você querer tomar a decisão, de você arranjar a solução. Só que Deus criou os nossos maridos para ser o cabeça da nossa casa, né? Deus criou eles para ser o sacerdote. E eu acredito que funciona quando a gente deixa o nosso marido ser realmente o líder do nosso lar e a gente é em segunda. Então, foi através de uma mentora que ela falou assim, Lilian, você tem que chegar em casa, você tem que pausar, virar a chave e deixar o seu marido liderar. Porque eu estava, né, chegava em casa e continuava na mesma vibe, eu estava, em inglês de falar crushing, né? Eu estava diminuindo a liderança dele cada vez mais e ele retraindo, porque eu estava já tomando todas as decisões e ele estava dando um passo para trás e eu para frente. Só que aí as coisas estavam desandando. E nisso, meus filhos pequenininhos, eu pensava assim, não, eu não quero que eles vejam a mamãe na frente, é o papai que tem que estar, né? E aí, literalmente, eu tive que... Chegava na driveway, né? Na rua, no pedacinho da casa que entra na garagem. Não lembro como é que fala, driveway. E eu respirava fundo e falava assim, Senhor, me ajuda a ser a segunda, a ser ajudadora. Agora eu sou a segunda. Respirava fundo e já entrava na casa já com outro. E quando eu deixei ele liderar o nosso lar e ser aquilo que Deus chamou ele para ser, as coisas fluíram muito melhor. Para mim foi um peso a menos, eu pude relaxar, porque eu sei que aqui a decisão final é dele. Então, realmente não inverter, apesar que Deus deu para a gente esses talentos de liderança, mas dentro da casa deixar eles serem o líder, para mim foi até um conforto. Isso é muito interessante, né? O papel, porque você é a chefe, aí você chegou em casa e agora? Vai dar ordem, né? Vai dar ordem, como é que é? Eu acho que até o casal entrar o seu ponto, né? Encontrar ali o seu ritmo, isso acontece muito, né? Porque apesar de nós estarmos caminhando na mesma direção, é como dirigir um carro. Você e seu marido sentam um ao lado do outro, mas apenas está no volante. E aí, quando você não está no volante, que é o seu marido, você tem que ser como um copiloto, né? Fazer como navegadora, né? Eu já fiz rally, então você vai rally de regularidade, não de velocidade. E aí você tem toda uma planilha que você vai falando, ó, daqui a 100 metros vira à esquerda, ó, vai ter uma lombada. E você vai dando o caminho, mas no final quem toma a direção é quem está no volante. E isso é bastante difícil para mulheres que são mais líderes, né? Mais dominantes, porque a gente acaba incorrendo num erro que é quando o marido não decide seguir aquele conselho que você deu e aí dá errado, o que a gente faz? Eu te disse, eu não te disse? E eu precisei de alguns anos de casamento para conseguir me livrar desse eu te disse e vencer, porque eu precisei entender que, na verdade, se ele toma uma decisão diferente do que a que eu sugeri, eu tenho que torcer para eu estar errada. Muito bom. Se Deus quiser, eu estou errada e ele é que está certo. Porque Muito se ele bom. ganha, eu ganho. Mas se ele perde, eu também perco. Muito bom. Que mudança, né, de chave. Porque o que a gente vê muito nos casamentos são competições. Sim. Né? E a gente falou sobre isso num outro programa, sobre a questão do casamento, entender que nós somos um só. Se você sofre, eu sofro. Se você é feliz, eu também sou feliz. E assim, como lidar, Flávia, com essa questão? Porque muitas mulheres começam a ser bem-sucedidas antes de se casarem, né? Começam a ser mulheres fortes, bem-sucedidas. E essas mulheres, muitas vezes, elas têm dificuldade de se conectar com alguém, com um homem. E aí a gente vê no mercado, hoje em dia, muitas mulheres muito bem-sucedidas que não conseguem encontrar um homem à altura delas, né? E eu queria que você falasse um pouco com essa mulher que quer constituir uma família, mas ela é essa mulher forte, poderosa, empresária, enfim. Não é impossível. Não é impossível. Não é uma missão impossível. Eu, como mãe de 2 meninas, eu sempre falo o que eu queria para minhas filhas, né? Eu vim de uma família de pais casados há 53 anos, né? Então, assim, para mim, a família sempre foi o meu projeto, o meu primeiro projeto,
né? E eu saberia que eu ia abrir mão de muitas coisas, de chegar em casa e dizer isso, não, é o meu marido, né? Isso foi uma coisa mas foi uma decisão que eu precisei. Isso que a Lilian falou é muito importante, é a dependência de Deus, porque a nossa natureza de mulheres fortes e que estão trabalhando fora é chegar em casa e sair atropelando todo mundo. Marido, filho, todo mundo. Tu vai atropelando assim que nem dominó, derruba. Mas é a dependência de Deus que te ajuda. É a dependência, porque humanamente, mulheres com temperamento assim não conseguem. Mas quando a gente está dependendo do Senhor, Ele dá graça. Ele dá graça. E eu vejo isso pelas meninas. Porque eu formei 2 mulheres com faculdade, falando isso do mercado, mas dizendo para elas, o líder é o teu marido. E quando tu entende isso, fica mais fácil. Às vezes eu digo, quando a pessoa não está achando essa mulher, é porque ela está com alguma coisa invertida ali no trajeto. Porque quando tu entende isso, tu vai olhar para alguém com admiração, tu vai olhar de outra maneira para essa pessoa, né? Porque tu não está competindo, né? O casamento não é competir, né? Tu não diz para a perna direita, tu está ganhando da esquerda, né? Tu não fala para o olho direito que está piscando aquilo tudo. Então, eu acho que isso faz parte quando a gente entende o nosso lugar. Né? E Deus, com certeza, tem essa pessoa. Eu concordo e acho também que quando a mulher e o marido entram em competição, ou como uma solteira, aqui eu não tenho homem para mim, a minha altura, é quando ela esquece que aquilo que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Você pode ser bem-sucedida, ser líder, ter milhares, milhões de seguidores na internet, mas sem Jesus, a gente não é nada, não é capaz. Sim. E quando você senta nesse banco de humildade, quando de verdade teu coração reconhece isso, Sim. você vai enxergar os valores de Deus num homem que pode não ser eloquente como você, que pode não ser falante, líder como você, mas ele vai ter aquilo que você precisa. Muito bom. Para ser uma mulher bem-sucedida dentro de casa e fora dela. Muito bom. Pastor, essa semana eu vi uma frase que eu quero anotar assim no meu vidro, que quem cumpre princípios vive promessas. Então, a gente está cumprindo o princípio de deixar nossos maridos honrar. E parabéns de você ensinar isso para suas filhas. Ai, como eu queria uma mãe que tivesse embutido isso na minha cabeça. Acho que teria sido mais fácil. Eu não tive isso também, né? Mas eu acho que isso é o nosso papel, né? E para a gente formar poder colaborar com essa geração, a gente precisa falar isso para as filhas, para os filhos, que eles vão ser o homem, que eles vão ser líderes, né? E isso existe tanto para as meninas como para os meninos também. Né? A minha vida teria sido bem mais fácil se eu tivesse aprendido a respeitar, porque eu não sei vocês, eu vim de uma geração que o que eu ouvi era assim, não dependa de homem, não dependa de homem. E isso gerou uma coisa até negativa. Né? Porque o que não é depender, né? E eu vim de uma geração que era assim, tu tem que ser livre. E estava errado, gente. O que é depender, né? E eu acho que isso me fez errar mais, me fez ser uma pessoa mais difícil no início do casamento, me fez dar muito mais trabalho para o Mário, né? Porque eu era uma menina mimada que tinha isso na minha mente, não dependa de homem. Eu não estava exercendo o papel que Deus tinha preparado para nós, né? Então eu falo que a gente tem 2 datas no casamento, né? 1998 e 2001, quando eu entendi isso, né? E a minha vida mudou da água para o vinho, né? Quando a gente começou a viver o mesmo propósito, entender o porquê que a gente estava ali, né? A gente é um projeto de Deus, né? Família é o maior projeto, né? A carreira está maravilhosa, a gente trabalha, corre para dar certo, mas o nosso primeiro e maior projeto é a família. É tão interessante porque realmente a gente vive numa era onde as mulheres estão cada vez mais fortes, muito poderosas. E com essa fala, né? Não dependa de homem. Mas a gente quer mostrar justamente que a mulher bem-sucedida, ela é todo um conjunto, né? É família, é a sua profissão, é a sua vida espiritual. E como conciliar tudo isso? Porque muitas vezes a gente se cobra. Eu mesma, de volta e meia, estou me cobrando. Ai, será que eu estou sendo boa esposa? Estou sendo boa mãe? Estou sendo boa pastora? Estou conseguindo fazer tudo? Porque são tantas as demandas que nós, mulheres, temos. E não sei, a sensação que dá é que a gente pensa em mais coisas, gente. Não sei, parece que um homem pensa naquilo e a gente está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Como é equilibrar tudo isso? Eu vou dizer assim, eu não sou boa em tudo. Porque eu sou humana, eu sou falha. Eu não consigo ser boa em tudo. Eu acho que ninguém consegue, né? A gente tem áreas que a gente consegue ser bem-sucedidas e outras a gente está no processo de muito joelho no chão, de conversando com muitas amigas, mulheres que influenciam, mulheres que te ajudam. A gente não é perfeito. Deus nos fez, senão a gente não ia precisar de Deus. Se a gente achasse,
Eu sou Deus na minha vida, né? Eu não faço tudo bem. Eu estou no caminho de tentar. Tem coisas ainda que eu preciso muito, tem coisas que eu preciso menos. E eu acho que quando a gente entende que a gente não precisa se cobrar desse jeito, parece que a coisa flui de outra maneira. Não, sem dúvida. A melhor coisa a fazer é não se comparar. Eu acho que muitas mulheres carregam a culpa. Eu não sou boa mãe aqui, porque elas ficam se comparando com outras mulheres que têm outras histórias, estão em outro momento, em outros processos. A gente precisa sempre, óbvio, se inspirar com mulheres que dão conta, com mulheres que já chegaram lá, mas a nossa análise tem que ser sobre onde estávamos ontem, onde estamos hoje, onde queremos chegar amanhã. Eu acho que esse é o princípio para a gente não surtar, né? Para a gente não acabar com aquele... se comparar consigo mesma. Exato, exatamente. Comparar com a sua jornada, com aquilo que Deus te deu. E eu gosto de pensar, quando chego, de repente, no aconselhamento, né, uma mulher, uma jovem fala assim, eu não estou dando conta, está muito pesado. Eu sempre falo, você está levando algo que Deus não pediu para você carregar. Porque o fardo de Jesus é leve. Se está pesado o teu dia, é porque você está carregando algo que Jesus não pediu. Mas meu dia, eu não dou conta, eu precisava de um dia de 48 horas. Não, você tem exatamente o que Deus te deu, e se não dá tempo, você está fazendo o que Ele não te pediu. Então, a gente precisa ter mais leveza na vida, focar, né, a nossa bússola, né, ao norte de Cristo, e usar a comparação como inspiração, não como análise de onde a gente está. Muito bom. Não, e eu penso assim, Deus não te daria essa profissão, esse negócio, Talento, esse né? talento para destruir todas as outras áreas da sua vida. Sem dúvida. Né? Dá uma empresa de sucesso, mas para você não estar em casa com seus filhos. Não vai ter com quem celebrar, né? Eu sempre penso assim, eu não quero que meus filhos cresçam e falem assim, mamãe, parabéns por essa empresa de sucesso, mas você não esteve presente nisso, eu senti a sua falta nisso. Não foi para isso que Deus te deu, com certeza. Né? E tem um versículo que eu amo que fala em João 10:10 que Deus é um Deus de abundância e nós somos filhas. A gente pode abrir a geladeira da casa do pai e acessar qualquer coisa, a gente não precisa ficar pedindo. E Deus, eu acho que Ele tem isso pra gente, Ele quer que a gente tenha abundância em todas as áreas da nossa vida. Mas é aquilo que elas estão falando, não é uma abundância 100% em todas as áreas ao mesmo tempo. A gente sempre, às vezes, está priorizando mais uma área do que outra. Mas, assim, eu amo pensar que eu sinto paz na minha saúde, no meu casamento, nos meus filhos, na minha empresa. Então, eu busco intencionalmente isso. Né? Eu sei que eu sou outra mulher se eu não estou tendo meu momento de devocional de manhã. Eu lidero diferente, eu sou uma outra esposa, uma outra mãe. Então, eu preciso deixar esse momento inegociável, que é quantas e quantas vezes a gente faz um devocional e acontece alguma coisa que você acabou de ler, não é verdade? Verdade, já nos protegendo daquilo, né? Nos guardando o nosso coração sobre o que vai acontecer. Uma decisão que você vai ter que tomar, mas eu quero assim, Senhor, quando eu chegar no céu e entregar assim, aqui estão meus filhos, todos os funcionários e colaboradores que passou na minha frente, eu falei de Jesus para você, eu tive tempo para olhar nos olhos dele, entender por que ele está ali na minha frente. Não é simplesmente porque ele trabalha para mim e quer ganhar o pagamento dele. Né? Tem um motivo para aquilo. E se a gente está muito atarefada, muito corrida, com a agenda lotada, das 8 às 10 da noite, você não consegue respirar e ter essa sensibilidade durante o dia. Eu falo assim, Deus é tão perfeito que tem 24 horas. 8 horas para trabalhar, para quem trabalha às 8, 8 para dormir e ainda sobra 8 para a gente se cuidar da família. Então, é certinho dividido. Eu vivo constantemente... Não, gente, eu tenho tempo. Esse negócio assim, eu quero o dia mais longo. Boa essa divisão, hein? E ainda sobra o final de semana para lazeres e para curtir mais ainda a família. Então, Deus é tão perfeito que Ele deu para a gente todos os recursos, equipamentos, para a gente conseguir alcançar pelo menos essa paz que eu busco, né, em todas as áreas da minha vida. E eu sou avó, né? Então, eu sou mãe, eu sou vó. Então, dá tempo de tudo. Porque eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas falam muito isso hoje em dia, né? Não dá tempo, não dá tempo. Eu costumo dizer que eu tenho tempo para tudo que é prioridade. Né? Eu tenho tempo para tudo que é prioridade. Né? Então, eu não tenho tempo. E eu consigo desenvolver tudo isso com a primeira coisa, o devocional, a primeira coisa é o Senhor, e daí
tudo vai para o bem daquilo ali. Sem dúvida. Não tem como ser diferente. E eu consigo ter tempo para tudo. Às vezes todo mundo fala, o meu dia não é diferente do dia de ninguém. Não é. Ele é igual. Ele só precisa saber o que é prioridade para mim. É Deus, é a minha família, é os meus colaboradores, é os colaboradores de dentro de casa que estão conosco, porque tem mulheres que não saem de casa, mas administrar o seu lar é uma tarefa muito difícil também. E você tem que fazer com excelência. Se é isso que você está fazendo, faça com excelência, né? Eu acho que esse cuidado da casa, ele é muito importante e nós, mulheres, precisamos fazer com excelência e realmente é uma coisa que quando a gente está em paz com todas as outras coisas, tudo flui. É ou não é? Sem dúvida, sem dúvida. Sobre esse ponto, eu vou falar algo que pode ser sensível. Mas quando eu acompanho muitas mulheres, muitos anos, né, na igreja, e essa correria, sempre a correria, eu acho que existem 3 pontos. Se você está vivendo esse momento de, não dou conta, caramba, estou aqui, tô já querendo largar tudo, eu acho que tem 3 pontos que precisam ser avaliados. Primeiro, se você conhece o suficiente e se conhece o chamado de Deus para você. Às vezes você está atribulada porque você não conhece a posição que Deus quer para você, onde Deus te colocou que quer que você floresça, e você acaba assumindo mais responsabilidades do que Ele está te pedindo. E, de fato, você precisa parar, reconhecer os dons e talentos que Ele te deu e qual é o chamado de Deus para você. A hora que você seta a tua vida nisso, tudo fica mais leve. Segundo, pode ser que seja uma fase. Realmente, fase de filhos pequenos vai ser mais corrido. Eu trabalho fora, eu tenho filho pequeno, eu cuido da minha mãe, né, que está mais velha, doente. É uma fase. Você precisa desenvolver, né, força, resiliência e ter clareza que Deus precisa de você naquele projeto, aquele momento, aquela fase, que logo vai vir uma nova estação. Acredite, vai passar, os filhos vão crescer e você vai ter até saudade desse tempo. E o terceiro é a questão de se desenvolver. Eu também vejo muitas mulheres falando, não dou conta, não consigo, mas elas não fazem um curso de gestão de tempo, elas não organizam sua agenda, elas ficam na internet, ficam no Netflix, gastando... No Instagram, gastando um tempo precioso que não é autodesenvolvimento. Deixa eu te dizer, a vida é como um jogo que você precisa passar de fases. Você começa como iniciante, mas você tem que buscar se desenvolver. É como uma carreira. Você começa um trainee, você começa júnior, e você não pode ficar júnior a vida inteira. Você tem que buscar desenvolver habilidades que são necessárias, que, inclusive, muito parecido com a carreira, você vai usar com a sua família. Quer ver? Precisa de gestão de tempo na organização da família? 100%. E negociação? Sim. Tem que negociar? Na hora um business, a casa é um business. Pois é. E aí, se você fica lá pagando de trainee a vida inteira e não se desenvolve, você vai ter problema no seu casamento. Então, se observe, busque se autodesenvolver. Que habilidade você precisa? Você não está tendo uma comunicação efetiva? Gente, tem curso de graça no YouTube. Vai atrás e, se possível, contrate alguém também, né? A gente tem coaches, tem vários estilos de mentorias, né? Para você se desenvolver. O que você não pode é ficar sentada chorando. Tem que fazer a sua parte. Muito bom, muito bom. Eu falei que hoje, gente, eu estou aprendendo demais com essas mulheres aqui muito poderosas. E eu acho que as pessoas que estão começando, não tenho certeza, elas querem saber essas dicas. Porque tem muita gente que começa errado. Né? E o que vocês falariam para essa mulher que quer começar muitas vezes um negócio com o seu esposo? O que eles precisam priorizar? Falando de prioridades, o que eles precisam assim? Não, isso a gente não pode deixar de fazer, a gente vai começar algo juntos, nós queremos ser bem-sucedidos nisso. O que não pode faltar para essas pessoas que estão aí começando, porque a gente vê muitas, especialmente falando de jovens, né? Jovens que querem empreender, mas muitas vezes não sabem por onde começar. Mulheres, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o que não pode faltar. Nesse começo, de repente, algo que você fez de errado. Esses dias eu estava pensando nisso. Diferente. Se eu fosse dar uma dica para mim mesmo, quando Isso. eu comecei a empresa... A dica para a Lilian de 20 anos atrás, 15 anos atrás. 20 anos atrás, você está falando a minha idade aqui. 10 anos atrás. Não, quando eu me tornei dona da empresa, eu tinha 26 anos, né? Então, realmente, eu era muito jovem. Estava ainda desenvolvendo inteligência emocional. Mas isso que a Elisa falou é muito certo. Nunca quis parar de me desenvolver e aprender. Sempre lendo livros de liderança. Aí eu tive filhos, foi ler livros sobre parenting, né? Que é educar filhos. Livros para marido. Eu sempre leio um para mim e um para a empresa. Um para mim e um para a empresa.
Mas eu lembro que eu era muito ansiosa. Será que eu vou conseguir crescer a empresa? Será que eu vou dar conta de liderar 100? Eu lembro que eu tinha medo de liderar 50 funcionários. Se alguém virasse para mim e falava assim, você vai liderar 350, 400 funcionários, eu ia morrer de medo, por causa que eu tinha uma ansiedade de não dar conta. Por causa daquela cobrança muito grande. Ansiedade de não ser uma boa mãe e ter empresa ao mesmo tempo. Mas eu descobri que os padrões da sociedade não são os padrões que às vezes Deus tem para você. O que a Elisa falou foi muito pontual. Você tem que descobrir o seu chamado. Eu tinha mentores que trabalhavam 50, 60, 70 horas por semana como empresários. E eu falava, gente, não é por isso. Não acredito que Deus tem isso para mim. Eu engravidei e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu comecei a tomar conta da empresa, 4 anos depois engravidei. Eu tive que mudar, porque eu entendi que eu estava entrando numa outra fase. Mas Deus é tão lindo, tão poderoso, que a matemática dele não é a mesma aí fora. Não é o que a sociedade fala, que se um CEO não estiver na empresa o dia inteiro, a empresa não funciona, que se você não trabalhar 60 horas por semana, você não vai para frente. Isso é errado, não é o que Deus tem. Então, conforme meu bebê nasceu, eu entendi que eu ia trabalhar menos. Mas Deus é tão lindo que a nossa empresa continuou crescendo mais ainda e sendo mais nomeada na cidade, e eu trabalhando menos e cuidando dos meus filhos, porque eu estava honrando princípios. Então, ansiedade, menos, honra o que Deus fala, os princípios que Deus, os valores que Deus colocou para a gente na Bíblia, que Deus vai te honrar, tanto na vida dentro de casa quanto fora de casa. O que vocês falariam para a Flávia de 23 anos? Eu acho que nós mulheres temos um pouquinho mais de ansiedade, né? Eu acho que a gente quer dizer que vai resolver, né? É uma coisa meio da natureza. E da imaturidade, da idade, de achar que a gente ainda faz na força. Quando a gente entende o nosso propósito, é que nem tu disseste, Deus cuida de tudo. Mas eu acho que a primeira coisa é entender e orar junto com o teu marido, porque às vezes o propósito não é aquele. Como a Elisa falou, é entender primeiro o propósito. Né? E o modelo, o nosso, pode não ser o modelo para uma outra mulher, e está tudo bem, porque cada um tem uma história. Né? Eu acho que é a gente entender que a nossa história é diferente do vizinho. Né? Entender que cada uma de nós, Deus preparou uma história diferente. Nós fizemos escolhas diferentes, nós nos preparamos diferente. Né? Então, eu daria um conselho para a Flávia de ler mais, de me preparar mais, né? De ter mais tranquilidade, porque quando é propósito dele, descansa. Né? A porta que se fecha tem motivo, a porta que se abre tem motivo. Eu também seria menos ansiosa e acharia que talvez eu não precisava achar que era eu que resolveria, porque nunca fui eu. Né? Eu acho que seria isso, esse é o meu conselho para todas as mulheres que estão começando e principalmente na família. Né? Eu e a Elisa estávamos conversando isso, quando a gente acha que é a gente que faz, que é a gente... Né? Porque eu já estou lá na 3ª geração, né? Eu olho para trás e falo assim, pô, já estão os netos agora, né? O que eu falo já passou das meninas para os netos. E quando a gente descansa no Senhor, a promessa está certa, vai de geração em geração. Né? A gente precisa ter essa certeza e confiar. Né? Fazer a nossa parte, mas confiar. Amém. Muito bom. Sim, é tão assim engraçado, porque eu diria para a Elisa de 20 anos atrás, né? E eu acho que eu falaria assim, boa menina, você conseguiu. Porque realmente eu tive o privilégio de ser orientada por um casal desde que eu estava namorando. Então, eu diria que neste ponto, eu e meu marido, a gente já começou muito à frente, muito certo. E o que não pode faltar, primeiro, é a clareza que você e seu marido são a prioridade, não o negócio. Ponto. Inclusive antes dos filhos, né? A prioridade é o casal. O casal é como o sistema solar. É o sol. O casamento é o sol. Os filhos, parentes, trabalho, são os outros astros que estão ao redor do sol. Mas o sol é o marido e a esposa. Então, não esqueçam essa prioridade. Segundo, façam acordos antes. Então, já conversa antes como vocês vão lidar, por exemplo, com as datas festivas do ano, se o seu negócio precisa... É um negócio, por exemplo, de shopping, né? A loja, você trabalha 24 horas, final de semana. Façam os acordos. Como é que vai ser? Como reveza nas férias? Façam os acordos antes, para que durante, quando vierem as dificuldades, você já tenha uma regra, uma lei que está acima dos dois. E ela vai reger as decisões de vocês. E, em terceiro lugar... além de vocês priorizarem vocês dois,
e fazerem acordos, vocês precisam cumprir a palavra. Não adianta fazer acordos que vocês não estão dispostos a cumprir. Então, cumpram a palavra daquilo que vocês se comprometem. E eu posso dizer que, assim, em poucas palavras, essa foi a base, né, do meu casamento, do meu relacionamento até aqui. Já se vão 28 anos sendo sócia do meu marido. Maravilhoso. Mas só acrescentar uma coisa que a Flávia falou e é muito importante, porque teve o dia que a gente estava, às vezes, no ápice da empresa e chegou a carta que havia uma auditoria ferrada na empresa. Igual tem no Brasil, aqui nos Estados Unidos também tem. Tem várias agências do governo que fazem auditoria. Teve o dia que a gente pegou um contrato muito grande, mas a gente não tinha certeza se ia ter toda a mão de obra para aquilo, sabe assim? Então, teve momentos assim que realmente, nem que eu tentasse pela força do braço, a gente sabia que por nós mesmos não ia conseguir. Teve o dia que a gente precisava de um seguro especial e 3 seguradoras já falou não. E agora? Sabe assim? E ninguém melhor para entender o que está acontecendo do que o seu marido, que está passando, já sabe tudo. Não tem ninguém que entende melhor. Então, isso que você falou foi muito certo. Quantas vezes eu e meu marido sentamos na beira da cama, a gente deu as mãos. Isso aqui é muito, muito powerful. Senhor, não sabemos o dia da manhã. A gente fez o que a gente pôde fazer até agora. O dia no Covid, gente, 180 funcionários mandando mensagem. Eu posso saber se eu vou receber integral mês que vem ou não? Eu preciso pagar minhas contas. Vocês podem me falar hoje isso? Nem o prefeito, nem o presidente tinha essa resposta. Né? Mas Jesus tinha. Então, realmente, às vezes, vem uma carga, uma cobrança, uma pergunta muito forte nas suas costas, mas Deus é lindo, Ele já tem o dia de amanhã. Ele, às vezes, coloca a gente em situações de extrema dificuldade, porque quando você é empresário, você não está só cuidando de você e da sua família. Uma decisão que a gente tomou ali no Covid ia afetar 350 famílias. Né? Então, isso daqui, ó, às vezes, era meu marido que estava se sentindo mais fraco e exausto e pesado, e uma oração que eu fazia por ele animava. Às vezes, era eu que olhava para ele e falava assim, eu não sei o que fazer. Ele falava, então, eu vou orar por você agora, para Deus te dar força, para a gente conseguir terminar essa semana. Às vezes, você precisa de força para terminar a semana. É interessante você falar sobre essa questão da pandemia, porque até hoje tem muitas pessoas sofrendo e falam que foi a pandemia. E como é que vocês veem essa questão de pessoas que até hoje, não, meu negócio está assim, não, eu não estou conseguindo prosperar, porque a pandemia... Vocês... Aí ela perguntou... Aí, né? Quer dizer, a pandemia, ela pode servir de desculpa ou impulsão, né? Para nós, foi um momento de se reinventar. Foi um momento bárbaro, né? Porque eu acho que todos nós tivemos que nos reinventar nos negócios, né? E quem não se reinventou está dando desculpa até hoje. Porque pode servir como uma desculpa até hoje. Eu acho que a pandemia, ela, na verdade, ela revelou para cada um de nós o como nós estávamos, né? Eu costumo dizer assim, a gente já usava máscaras, né? O mundo vinha usando máscaras. Ali, literalmente, a gente colocou a máscara. Mas, para nós, foi um momento novo de reinventar, Eu tive até perca na pandemia, né? E eu costumo ainda dizer que eu vejo a mão de Deus ali, né? Aquele cuidado. Foram 40 dias do meu pai entubado, até ele vir a falecer, foi cuidado de Deus. Porque se ele tivesse tido um infarto fulminante, eu não teria visto. Né? Então, tudo teve cuidado de Deus. Até na pandemia e na perca, eu consegui ver a mão de Deus, porque houve um milagre ali. Eu digo, não foi a cura física do meu pai, mas foi espiritual. Houve um milagre ali. A pandemia, Amém. Eu falo assim para vocês, eu vi muitos milagres. Né? Mas eu vi muita gente pegando a pandemia também como aquele bichinho de estimação e mantendo até hoje. Aí é uma decisão que cada um que vai decidir, né? Não, verdade. Eu gosto muito de um autor chamado Martin Seligman. Ele é um pesquisador bem famoso, né, chamado pai da psicologia positiva. E ele tem um livro chamado Seja Otimista, que fala sobre padrão mental. Né? E padrão mental é algo que você tem recorrentemente e continua. Ou seja, pessoas com padrão mais pessimista, eles tendem a ver as circunstâncias como definitivas e eles abraçam o problema e fazem dele a sua muleta. Né? Às vezes, a gente tem a pandemia que afetou todo mundo, mas nós temos, às vezes, alguns traumas pessoais. Né? E, ao invés da pessoa trabalhar para que esse trauma não seja maior do que a vida abundante que Jesus promete, eles fazem desse trauma uma muleta. Sabe? Então, eu acho que essas pessoas que ainda falam da pandemia, elas têm um padrão mais vitimista e menos protagonista, porque o que faz a diferença é essa. Uma vez que você tem a certeza
das promessas de Deus na sua vida, a sua postura não tem que ser nem otimista, nem pessimista. Ela tem que ser uma postura de fé. E se aquilo aconteceu com você, Deus permitiu por uma causa. Encontre o seu aprendizado e continue. Avance. Tem uma outra frase de um livro que eu li, se você estiver passando pelo inferno, continue andando. Não é esse lugar que Deus tem para você, esse lugar de dor. É uma passagem. Então, não se apegue aos seus traumas, às suas dores. Vá de encontro à vida abundante que Deus tem para você. E essa vida é deixando o fardo para trás. É o novo todo dia. É se desfazendo do antigo e deixando o novo de Deus entrar na sua vida. Muito bom. Estou ouvindo aqui a Elisa, e eu sei que a Elisa trabalha muito com a questão de relacionamentos, né? E aquela pessoa, e tem pessoas que são muito difíceis. São difíceis. Pessoas NTE, necessitam de tolerância extra. Adorei. Muito bom. E, de repente, a pessoa que está assistindo é essa pessoa que tem dificuldade no relacionamento. E eu não consigo ver pessoas bem-sucedidas se elas não conseguem se relacionar bem com as pessoas. Aquela pessoa, eu sou certo, sou eu que falo, tem que ser tudo do meu jeito. Aquela pessoa... E essas pessoas, elas têm dificuldade em criar equipes, em fazer as coisas crescerem. Eu quero que você fale um pouco sobre a importância, né? E como, se de repente ela é uma pessoa difícil, né? Se você que acha que conhece sabe alguém tudo, assim, talvez intimamente, né? o que essa pessoa poderia fazer para ela realmente ser bem-sucedida, sendo uma pessoa que tem que ter uma tolerância... Como é que é? Necessita de tolerância extra. Isso. NTE, pessoa NTE. Mas, normalmente, quem é NTE não se reconhece, entendeu? Não Precisa acha de que alguém é. pra falar que Precisa é, de um né? amigo O verdadeiro. mundo tá errado, só eu que não. Exato. Precisa de alguém bem sincero, que às vezes cometa alguns sincericídios, mas que fale a verdade para ele, entendeu? Mas o que eu penso? Eu penso o seguinte, olha para seus relacionamentos, né? Quem é por você de verdade? Você tem para quem voltar? Acho que essa é uma autoanálise que você precisa fazer. Nós nascemos com perfis, né? Tem aí o DISC, né? Que mapeia nosso perfil pessoal, profissional, mas, acima de tudo, nós temos que buscar ter o caráter de Cristo. Então, você precisa fazer essa autoanálise, né? Você está aproximando pessoas ou está afastando pessoas? Você pode ter a profissão que você quiser, mas se relacionar é um mandamento de Deus para todos nós. Você não tem como ser um ermitão e morar na caverna. Você precisa aprender a se relacionar. Elisa, mas as pessoas me machucam. Você precisa aprender a classificar as pessoas. Você não pode sair abrindo o seu coração para qualquer um. É como se fosse um sistema operacional de login e senha. A sua vida tem que ter login e senha. Alguns vão ter acesso a um módulo, outros vão ter acesso a 2, 3 módulos e alguns vão ter full acesso, para que acessem tudo em você. Agora, se você vive se decepcionando com as pessoas, deixa eu te dizer, a responsabilidade é sua. É sempre sua. Se desenvolva, aprenda a conhecer as pessoas, leia livros, veja vídeos. Estude, porque Deus quer que você se relacione. E essa semana eu estava dando um treinamento aqui para o pessoal do staff e eu falei sobre isso, sobre traumas, né? Eu falei sobre inteligência emocional. E é tão interessante que no meio cristão a gente fala tanto, né, sobre perdoar, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Mas quando nós vamos deixar Deus usar a gente para demonstrar essa graça abundante? É quando a gente permite ser magoado no meio da igreja, ser usado por Deus para demonstrar esse amor. Verdade. E aí a gente fica apegado à nossa dor e não perdoa, tem problema para perdoar. Como assim? Verdade. Deus só vai demonstrar um profundo amor para o perdido se Ele usar a gente. A gente precisa deixar de ser servo e deixar Deus se servir da nossa vida. Uau. Sem mimimi, entendeu? Sem vitimismo. Então, eu acho que essas pessoas que se acham, ou a gente acha mais difíceis, elas têm que se autoconhecer e falar, eu quero ter o caráter de Cristo. E é um caráter que perdoa, que não está apegado, que não leva... como é que falta de perdão, né? Que não leva mágoa para casa, né? Sim, Jesus estava na cruz, sendo rejeitado, né? Machucado. E ele falou, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então, quando que a gente vai deixar de ser bebê cristão e se tornar um homem ou uma mulher de Deus verdadeiramente? Humildade, né? Eu acho que a base, assim, acho que de líderes bem-sucedidos é realmente ter humildade, reconhecer que erram, que nem sempre vão estar certos. E eu tenho conhecido muitas pessoas que às vezes você olha as pessoas assim, são tão grandes e você vai conversar com elas. Gente, uma humildade, né? Que constrange a gente. E às vezes pessoas que não têm nada.
Tem ou o que rei na conquistaram um barriga. pouquinho, né? Já conquistaram Conquistou o primeiro um pouquinho, degrau. já subiu assim um salto. E você percebe que realmente as pessoas que estão muito grandes são pessoas extremamente humildes, porque o orgulho, ele precede a destruição, né? Mas eu acho, quando tu fala as pessoas muito grandes, elas só chegaram onde elas chegaram porque elas exerceram isso. Sim. Humildade, Sim. gratidão, né? Então, quando tu vê alguém muito alto, tu vai ver essas características, porque senão ela não tinha chego tão Não longe. chega. Não chega. Cai no meio do caminho, né? Cai. Porque não consegue levar as pessoas junto, né? Você não chega a lugar nenhum. A gente depende de pessoas, né? Eu chamo assim, eu não tenho uma cleaning company, eu tenho um people company, que é a arte de lidar com as pessoas. Você não vai conseguir crescer uma empresa se você não souber inspirar pessoas a andar com você. E Jesus fala, amar ao próximo. Quando a gente sai de casa e vai para a sua empresa, qual que é o seu próximo, né? É o seu primeiro colaborador ali, que nem sempre é quem você ama, mas Jesus ama. E no nosso escritório, tem um livro em inglês chamado The Servant Leadership, e em português foi traduzido como O Monge e o Executivo. Não me pergunta por que essa tradução, mas foi essa. E fala da pirâmide invertida, né? A gente está acostumado de ver ali o CEO lá em cima, os gerentes e o pessoal da linha de frente embaixo, preocupados em servir o CEO. O CEO passa, todo mundo já fica com medo, parece, né? Sendo que, na verdade, Jesus, o nosso maior líder, fez totalmente ao contrário. Ele fez a pirâmide invertida. E eu amei esse conceito que eu imprimi, tem nos nossos websites, tem na parede da minha office, para a gente... eu e todos os meus diretores lembrarem que a gente está ali para servir. E, literalmente, eu mando essa pergunta para os meus diretores. Como eu posso te servir melhor hoje? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te servir melhor? E o seu trabalho é fazer isso para os gerentes de baixo e os gerentes fazer a mesma coisa para os funcionários da linha de frente. E quando você tem realmente esse coração de servo, as coisas vão fluindo melhor. Até lidar com uma pessoa que não fala da maneira que você gostou. Eu falo, às vezes, o pessoal da nossa família e os funcionários, esses mais difíceis, são os melhores para você treinar o fruto do Espírito. Você quer treinar até paciência? Passa Domínio o dia. próprio. Domínio próprio. A lista é longanimidade. Bom, ser boa com uma pessoa que você não curte muito, trabalhar ali junto. Então, aproveita isso além de... como uma oportunidade, né? De você trabalhar o seu fruto do Espírito. Eu cresci mais com essas pessoas. Essas foram as Sem que mais dúvida. me ajudaram, né? E quando eu vejo uma assim, naquele primeiro momento eu penso, obrigada, Deus, porque tu botou alguém para me tratar em alguma coisa. E quase 90% dos casos é alguma coisa que eu precisava mudar. Deus vai botando a pessoa certinha ali em cada circunstância, né? Muito interessante. Não, é isso mesmo. Deus sabe o que a gente precisa. Ele nem sempre vai dar o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Desse jeito. Isso serve para marido também. A gente amanhecer dizendo, amor, que eu posso te servir melhor hoje, né? Boa, eu acho Elisa. que isso começa com o maridão, aí ele vai ficar feliz. Se a lista for muito Maravilhoso. grande, a gente... E vocês, assim, passaram por alguma situação onde a família e a profissão ficou... Você teve que tomar alguma atitude que foi assim... Ou é a profissão, ou é a família. Situações assim que vocês tiveram que abrir mão de alguma coisa. Fala assim, gente, eu preciso parar aqui. Teve alguma situação? Eu acho que teve várias. Várias, Não teve uma. exato. Se vocês tiverem uma, eu vou sair daqui assustada. Teve várias, né? Mas eu acho que quando tu envolve a família nesse projeto todo, nunca foi abrir mão. Foi sempre, a gente pensou para um lado, pensando em todos, vir Fazer para um o outro, ajuste. pensando... Então, nunca foi abrir mão. Eu acho que nunca eu abri mão de alguma parte, né? Eu acho que foi sempre muito conversado, muito entendido. E também dos homens, que às vezes falam, o marido trabalha demais, ele não tem tempo. Às vezes que o Mário precisou estar ausente, ele estava conosco naquele lugar. Então, eu acho que isso as mulheres precisam valorizar e vice-versa também. Aquele momento que ele não teve conosco, que pode... Ele estava conosco, em outro, pensando em nós. Ele estava fazendo o outro lado, né? Então, isso eu sempre deixei muito claro, né? Que não é que ele não estava aqui. O nosso propósito familiar, em alguns momentos, a gente não pôde estar todos juntos, ou talvez o Mário não estava conosco, ou eu não estava com eles, né? E a gente conseguiu sempre se ajudar para isso, mas eu acho que vendendo isso para a família toda, né? Eu acho que quando a família toda está envolvida no projeto, nem os filhos sentem isso. É verdade. Nem os filhos sentem isso. Isso é muito interessante, porque muitos filhos, eles se sentem trocados, né? Pelo trabalho. Nós, como pastores, assim, a gente tem esse desafio, né? Dos nossos filhos entenderem que eles não estão na frente da igreja, né? Que muitas vezes, muitos pastores durante anos erraram nisso, né? Da gente colocar a igreja, a igreja. Então, nós temos esse desafio. E é interessante isso, né? Você envolver
o seu filho naquilo que você faz. Missão, Porque o que eu né? Uma percebo missão. é que os filhos de vocês admiram muito vocês, né? Fala, uau, mãe, você é demais. E é tão lindo você ter um filho que admira você e não que olhe para você e fala assim, você me trocou. Sim. É, Mas isso é uma escolha diária. Sabe os acordos, né, que eu falei lá atrás, né? Não tem como a mulher que decide ter uma carreira, né, e família, ela vai sacrificar sempre alguma coisa. Às vezes é o seu sono, às vezes é você deixar de ir num Dia das Mães na escola, às vezes é deixar de receber uma promoção no trabalho, porque te colocaria mais fora de casa e você falar, eu prefiro nesse momento não. Então, você sempre vai estar abdicando. Por isso, você tem que estar conectado e sabendo o que Deus quer de você. Verdade. Para você não fazer uma troca que Deus não quer. E no momento em que é para ir? Não, Deus, eu estou tendo essa oportunidade, Deus quer que eu vá, até para inspirar outras mulheres, né? Eu me lembro que quando eu estava bastante, né, envolvida, né, no cargo mais alto da empresa, e eu falava assim, eu não quero ser CEO da empresa. Não, porque eu sou doce. Como que eu vou ser CEO? Eu tinha uma imagem de CEO de empresa, aquela pessoa que tem que ser dura, né, e tal. E eu falei, mas eu sou doce. Como que eu vou? Eu não quero isso para mim. E, na verdade, quando aconteceu, eu vi que Deus queria que eu fosse, com o meu jeito doce, mostrar às pessoas que era possível estar numa posição, né, na empresa e inspirar outras mulheres, né, a não abrirem mão das suas famílias, não abrirem mão de suas carreiras, mas viverem uma vida plena que Deus quer. Então, a gente vai fazer concessões, a gente vai sacrificar alguma coisa, sim, mas a gente tem que ter a direção de Deus para escolher o que sacrificar em que momento da vida, porque vai dar fruto. Você me fez lembrar de uma situação na empresa que, no mundo da limpeza comercial, assim, de dia eram os clientes ligando e à noite eram os funcionários trabalhando. É assim que funciona aqui. Eles sempre começam a trabalhar depois. Ou seja, o seu telefone toca 24 horas, né? Que de dia é cliente, à noite é funcionário. E isso estava acontecendo com o meu celular. Só que eu percebi que eu estava do lado do meu filho e meu telefone tocava. Eu estava, às vezes, numa mesa e meu telefone tocava. E logo eu já percebi. Não, a gente escuta muito isso na igreja, né? A importância de sentar na mesa, desligar os celulares e tal. E de estar presente, não ali no celular, mas realmente verdadeiro. E, então, eu criei sistemas. A gente criou uma linha de emergência para funcionar à noite, para não precisar me ligar. Só que aí, teve uma época que os meus gerentes do celular deles estavam tocando à noite. E o meu já não estava mais. Eu sempre falei, férias é férias. Tempo à noite é à noite, mas aí os meus gerentes, o telefone deles tocando, eles também têm famílias. Então a gente parou de novo e falou assim, ok, agora vamos criar um sistema para os gerentes, o telefone deles também não ser tocado. Então, aquilo que eu queria para a minha vida, eu fui conseguindo exemplificar para os funcionários também. Mas a gente tem que criar e ser intencional. Não falar assim, um telefonema aqui não tem problema, 2 não tem problema, daqui a pouco você está atendendo 10 telefones à noite, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que lembrar que o sucesso, ele não é orgânico, ele é intencional. Você ser bem-sucedida na família, primeiro você tem que... O que é ter sucesso na família, né? O que é ter sucesso na carreira? Para mim, é algo, para você pode ser outro. Então, você precisa ter com clareza e definição qual vai ser o seu sucesso, aonde você quer chegar, tanto na sua família, na sua carreira, e intencionalmente trabalhar para que isso aconteça. Porque, espontaneamente, isso não vai acontecer. E nessa caminhada de vocês, o que para vocês, assim, essa mudança, eu tive que mudar isso completamente. Dentro da sua característica, né, da sua criação, você cresceu de um jeito e você falou assim, nesse ponto, eu preciso ser uma pessoa completamente diferente. Qual que foi, assim, a maior mudança que você sentiu, né, na Flávia, na Lilian, na Elisa, para que, de fato, vocês conseguissem chegar nesse caminho? Que talvez essa pessoa que está assistindo esteja precisando mudar exatamente isso que um dia vocês precisaram, que foi, assim, uma chave na vida de vocês. Eu não tive só uma. Várias. No decorrer eu acho que foram várias mudanças, né? Que a gente vai aprendendo, na verdade, né? Quando a gente é humilde, quando a gente está querendo aprender. Que nem a Elisa falou que eles tiveram um casal, eu acho que eu tive muitas mulheres que foram inspiração para a gente melhorar, né? Então, assim, quando a gente se põe nesse lugar, parece que tudo clareia, né? É incrível. Quando a gente senta no banquinho da humildade, de aprender,
Deus, assim, mostra cada coisa que a gente nem imaginava. Foram várias coisas, né? Primeiro, uma das coisas é a mansidão. É olhar para o outro. Tu não sabe como é que ele está naquele dia, ou ele chegou daquele jeito. O que aconteceu antes de ele chegar daquele jeito, né? É começar a olhar com o olho que Jesus olha para a gente todo dia, né? Nós olhamos assim, que aquele olhar... Pô, o que será que ele passou? Por que ele deu essa resposta? Eu acho que quando tu começa... Muda a vida, tudo fica mais leve. Quando tu começa a enxergar o problema do outro com compaixão e amor, a tua vida muda. Para mim, foi o que eu diria assim. Mansidão, você se sentiu uma mulher mais dura. Isso. E você precisou... Isso, olhar para o outro com um olhar. Por que ele reagiu assim? Né? Não com aquele julgamento que a gente já, pum. Não, mas como é que me disse isso? Como é que responda? Não, realmente, não deveria ter dito, mas já que disse, como é que eu vou me portar diante dessa situação, né? Eu acho que a mansidão é uma coisa, e ser intencional, como a Elisa falou, ninguém é intencional todo momento. A gente precisa acordar sabendo que a gente precisa ser intencional no devocional, intencional no trabalho, intencional com o marido, com os filhos. Não adianta, o dia não chega e passa. Né? Eu brinco, não passa. Tu precisa ser intencional em todos os momentos. Eu acredito muito nisso. É o que tem dado certo. Para mim, eu acho assim, você ter um coração ensinável. Receber feedbacks. E não só, quem ele pensa que tá falando isso de mim? Ele não sabe. Eu participo de um grupo de cristãos, de CEOs, e uma vez por ano você meio que abre a sua empresa, mas abre a sua vida pessoal. Eles entrevistam os seus braços direito e esquerdo na empresa, sem você na sala, eles perguntam como que é a Lilian como líder? Como que é a Lilian? A Lilian tem algum ponto cego na vida dela que ela não está vendo? Interessante. Ela precisa melhorar em alguma área? E também entrevista o seu cônjuge, no caso, meu esposo. Como está sendo a Lilian como esposa, como mãe? O que ela precisa melhorar? E esse grupo traz esse feedback, não com a intenção de te humilhar, mas com a intenção de te ajudar a melhorar. Porque, às vezes, a gente não recebe o feedback, né? Todo mundo tem o tal do annual review que faz com os funcionários, onde você dá o feedback, como está sendo a performance dele, mas a gente precisa também aprender a receber feedback. E às vezes não é o feedback que você gostaria de ouvir, né? Mas assim, eu dou graças a Deus porque eu passei por esses processos. Eu sempre brinco lá, hoje é meu dia de ser estraçalhada. Que você vai expor a sua vida, você tem que ser vulnerável e ter um coração ensinável. Mas assim, graças a Deus, porque cada vez que eu passei por esse processo, eu realmente senti que como a Elisa falou, a gente sempre tem que estar melhorando e passando para o próximo nível do joguinho, né? Da vida. E às vezes eu escutei coisas ali que eu não gostava. A Lilian fala que delega, mas não delega mesmo. Ela sempre está checando. O cliente manda um e-mail, o cliente mandava e-mail para mim e para a gerente. Mas era um cliente muito importante e eu sei a resposta como dar. Então, eu respondia. Aí o meu gerente falou assim, ela me ensinou como responder, mas ela não está deixando eu responder. Aí eu recebi esse feedback. Eu gostei de receber esse feedback? Não. Mas, para mim, eu cheguei no escritório e falei assim, então tá bom, a partir de agora eu não vou responder os e-mails, vou deixar vocês responderem. E eu vi que eles estavam respondendo certinho. E eu só estava sendo intrometida. Porque tu foi uma excelente professora. Deixei responder. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco o cliente não estava mais mandando e-mail para mim, estava mandando e-mail só para eles. O que aconteceu? Aliviou minha agenda e a minha carga. A partir do momento que eu soube delegar, empoderar, ensinar, mas de verdade. Não falar, eu delego, mas na verdade não delega, né? E tudo isso porque você teve aquele coração ensinável de conseguir ouvir as críticas. Isso. E mudar. Isso foi fundamental. Eu acho que o que eu tive que aprender de mais difícil nessa minha caminhada, nessa minha jornada, foi aprender a ter conversas difíceis. Eu tenho a natureza não confrontadora, eu não gosto de confronto. E devido ao meu histórico, à separação dos meus pais, eu tinha muito complexo de rejeição. Então, eu fazia tudo para agradar todo mundo. Eu sempre era a boazinha, sabe? E eu não sabia colocar limites. Acabava que os meus relacionamentos avançavam em territórios meus que eu não gostava, mas eu não conseguia ter aquela conversa difícil a ponto de dizer, daqui para cá você não vai passar. Então, essa foi a principal mudança, não só para eu evoluir na minha carreira, porque quando você vira líder, chefe, você vai ter que ter conversas difíceis. E eu até hoje já tenho um mantra, né? Uma conversa difícil facilita a sua vida. Então, não adie as conversas difíceis. Mas isso me ajudou no meu casamento. Porque como eu era sempre a resiliente, né? Não, se está acontecendo isso é porque Deus está permitindo, espiritualizava, e as pessoas iam avançando, eu cheguei ao ponto de fazer a mala para ir embora de casa. Não fiz literalmente, mas meu coração já estava fora.
E ali Olha eu só. entendi que, caramba, só chegou até aqui porque eu estou adiando as conversas difíceis com meu marido. E aí, quando eu sentei para falar com ele, ele não tinha noção do que estava acontecendo na minha cabeça e no meu coração. Nossa. Então, eu acho que realmente a minha evolução, né? Eu já tinha evoluído, já era uma gerente de destaque na empresa, mas para eu subir de patamar, eu tive que aprender a ter conversas difíceis e hoje eu sou a maior incentivadora de conversas difíceis. Tenha, né? Porque senão aquela situação ela é como um tijolinho. Você vai acumulando, acumulando e ela vira um muro que separa você dos seus relacionamentos. Gente, acho que a gente já está com o nosso tempo para acabar. Eu falo, com essas mulheres aqui, dava para a gente ficar horas e horas e horas aqui conversando, que são muitos assuntos. Mas eu quero... Acho que a Elisa já deu um spoiler, que eu ia falar. O que para você é ser uma mulher, né? Como você resumiria uma mulher bem-sucedida dentro e fora da sua casa? A gente teve muitas dicas aqui, mas, de uma maneira resumida, diga para essa mulher, você que está buscando ser uma mulher bem-sucedida dentro e fora de casa, o que você diria? Quem quer começar com essa pergunta? Olha, a pergunta foi profunda, né? Olha, não tem uma palavra, que nem a Elisa falou, eu acredito que não existe uma receita de bolo, né? Mas eu acho que quando tu descobre o teu propósito, quando tu entende que tu está na dependência de Deus, as coisas ficam realmente mais propícias a estarem claras, a gente está mais aberto a tudo isso. Então, sempre a gente vai ter isso. Não adianta. Nós, mulheres, eu acho que Deus já botou esse chipzinho em nós, né? Faz parte isso, mas as conversas difíceis, como a Elisa falou, em alguns momentos, elas edificam. A gente tem que saber a hora, né, Elisa? O como faz a diferença e com quem, né? Com quem faz mais diferença, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a gente entender que é a dependência do Senhor, é a graça que Ele nos dá para resolver. É só pela graça e pela misericórdia. Nós não tem aqui supermulheres, não tem capa que a gente compra no Amazon e chega na porta. Não existe isso. Existe o dia a dia e decisões diárias. Verdade. Lilian, pastora Lilian. Eu acho que as pequenas decisões que a gente toma dia a dia vai construir o grande resultado que a gente espera, né? Então, não posso te dizer, uma fórmula mágica anotem aí. Não, não é assim. Mas o que funcionou na minha vida, assim, que realmente eu pude sentir que eu estava tendo sucesso dentro e fora de casa, foi quando realmente eu tratei o inegociável. Eu não abro mais mão o meu tempo com Deus. Eu não abro mão do meu tempo com meu marido para cuidar dele realmente. Sabe assim, não é dar o meu resto para ele. Eu sou intencional. Na minha cabeça, pô, hoje eu preciso dar atenção para o meu marido. E eu vou deixar de fazer isso para realmente estar bem com ele, bem disposto com ele. E ser realmente intencional com os meus filhos. E o resto é resto. Porque Jesus deu para a gente, a nossa família, e falou que é o nosso primeiro ministério. Não adianta a gente querer atropelar e colocar coisas acima disso. Quando o que você está fazendo está tirando o seu tempo com Deus. O que você está fazendo está tirando o seu tempo bem com a sua família, com certeza o que você está fazendo não está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Sim. Como eu contei mais cedo, quanto menos eu comecei a trabalhar para honrar a minha família, mais a empresa bombou, mais prêmios eu ganhei. E eu ganhei um prêmio do governador de Massachusetts e depois disso eu dei muitas entrevistas e para várias mulheres. E elas viviam me perguntando, eu achei que eu ia para um lugar para responder como crescer a empresa, como construir um time. Todas elas olhavam para mim e eu via dentro delas uma dor, como conseguir crescer a empresa e não abrir mão da família. Porque eu não sei essa estatística, mas o nível de divórcio de mulheres empresárias deve ser altíssimos. E não acho que deveria ser assim. Porque daí você não tem um sucesso completo. O que adianta ter sucesso das 9 às 5 e não ter sucesso depois das 5? Yes. Não adianta mesmo. Nada troca isso. E eu sinto em mesas de mulheres empresárias, e a maioria divorciada, isso arde e dói meu coração, porque eu não acredito que é isso que Deus quer. Olha, eu vou te dar uma empresa, ela vai crescer, vai ser maravilhosa, você vai ser uma grande líder, mas você vai ter que abrir mão do seu casamento e dos seus filhos? Não faz sentido, né? Então, para mim, os inegociáveis do seu dia a dia, não estou falando assim, né, do ano, é inegociável. E trata isso, realmente, deixa de atender um cliente
por causa do seu tempo com Deus. Deixe de fazer alguma coisa importante na empresa. Eu deixava propostas de futuros clientes na mesa para ir buscar meus filhos no colégio e ter o tempo com eles. Você é doida, esse cliente aí, a gente precisa dele. Mas Deus honra. A matemática de Deus não é a nossa. Verdade. Deus honra, não é o que a sociedade comunica, mas é o que a Elisa falou, o propósito de Deus na sua vida. Maravilhoso. Bem, eu não acho que o sucesso é um lugar onde você chega, mas para mim é um caminho por onde se vai. E ter sucesso, para mim, independente da posição gerencial que você ocupa na sua carreira, é você poder todos os dias, ou a cada dia, deitar no travesseiro e sentir a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Passando toda a tribulação, mas sentir aquela paz e poder ouvir a voz de Deus dizendo, well done, bom trabalho, serva boa e fiel. Eu acho que esse é o sucesso que eu almejo para todos os dias da minha vida. Maravilhoso, exatamente. De uma maneira bem resumida, né? Sucesso é estar exatamente no centro da vontade do nosso Deus. Se você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, liderando os seus filhos, sendo submissa como esposa, sendo a mulher que Deus chamou você para ser na sua área empresarial, se você for exatamente aquilo que Deus quer que você seja, você vai ser uma mulher bem-sucedida. É que muitas vezes a gente tenta ser as outras pessoas, a gente tenta fazer como os outros. E Deus te fez de uma maneira única, tem algo dentro de você. E Ele quer usar você do jeito que você é, fazer de você uma mulher bem-sucedida do jeito que você é. Então, a gente espera que esse programa tenha realmente inspirado você. E sim, dá para você ser uma mulher bem-sucedida dentro e fora da sua casa. E como foi dito aqui, não adianta ter sucesso fora e não ter dentro. E nem ter sucesso dentro e não ter fora, ser uma pessoa frustrada. Mas se você realmente conseguir conciliar todas as coisas. Lembrando que a gente tem o nosso Instagram, Lagoinha Inspire. A gente vai fazer cortes aqui com essas mulheres lindas. O programa vai ficar salvo. E você também pode enviar depois para suas amigas. Muitas mulheres que talvez estejam vivendo em algumas situações difíceis, prestes às vezes a se divorciar, quer começar algo na sua vida. E aqui a gente deu muitas dicas para você aí de casa. Que Deus abençoe. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que foi um prazer estar aqui com vocês. E que tudo que a gente falou realmente impacte casas, né? Sim, Lares que às vezes edifique, né? estão talvez sendo destruídos por causa de uma empresa, ou porque a Sim. mulher não está sabendo se posicionar. Que essa mulher que está ouvindo a gente, ela consiga realmente ter essa humildade e falar, Senhor, mostra para mim o caminho para eu ter sucesso dentro e fora de casa. Em nome de Jesus. Exatamente. E que eu talvez preciso. escolha Sim. um passo. Um passo de mudança. Você não precisa mudar tudo. De repente, ela está olhando para a vida. Nossa, minha vida está Tem que tão mudar longe, tudo. está um caos. Não. Escolhe uma coisa para você fazer diferente a partir de agora, que você vai colher o resultado. É desse jeito. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. E nos vemos no nosso próximo programa na quinta-feira, às 10 horas da manhã, horário aqui de Orlando, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Até mais.